Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Me chamo Wesley e eu vou apresentar junto com a Giovana aqui as nossas compreensões acerca do módulo 2 do curso de especial na perspectiva da educação inclusiva, acerca do desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva, né? Vamos ter como tema a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Estamos usando esses slides, né, como suporte para a nossa apresentação, mas a gente vai se ater a uma dinâmica de diálogo. Então, a gente vai realizar a apresentação e, ao longo dela, nós vamos conversando sobre os pontos que vamos trazendo, acerca das aprendizagens que a gente teve durante esse módulo. Então, vou começar com a audiodescrição da minha apresentação. A gente está usando slides que são a base do tem sido utilizado durante o curso, os slides com fundo branco, utilizando cores como azul, verde, amarelo e vermelho. O slide que está em tela tem uma foto minha da Giovana, de perfil. Eu sou um garoto branco, estou com 27 anos, tenho olhos castanhos, mas utilizo lente com grau de cor azul. Meu cabelo é loiro, em formato Chanel, mas um pouco mais longo. E meu símbolo de libras é esse daqui. Tá mais para esse lado aqui. Justamente em função do meu cabelo ter uma franja bem proeminente que cobre a minha testa. Eu estou utilizando uma camiseta preta e ao fundo encontra-se o meu guarda-roupa, porque eu estou no meu quarto, de frente ao meu computador e ao meu celular, com cortinas brancas na parede e uma parede branca. Eu me chamo Giovana, sou uma mulher branca, de cabelos crepos, no momento preso, tenho os olhos castanhos, tenho 22 anos e estou no fundo onde aparece parcialmente a minha porta do meu quarto, uma televisão e uma prateleira. Esse é o sumário que nós vamos discutir hoje, né? São 7 pontos. O primeiro, a linguagem como constituidora da subjetividade da cultura. O segundo, a dupla mediação, representação simbólica e o papel do outro. O terceiro, desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, os PPS. Conceitos espontâneos e científicos, da vivência à elaboração. No quinto, a escola como espaço de mediação e desenvolvimento humano. 6, o papel do professor na mediação pedagógica inclusiva. E no final, como item 7, nós vamos ter a conclusão, a linguagem como fio condutor da aprendizagem. A respeito da pergunta que foi feita se nós compreendemos a linguagem para além da função comunicativa como um elemento constituidor do seu pertencimento cultural e de sua própria subjetividade, né, as funções da linguagem. Iniciamos o estudo acerca da linguagem como constituidora da subjetividade da cultura, nós vemos entender que Vygotsky vai dizer que ela vai ser muito além do que uma comunicação. Ela vai ser vista aqui como uma ferramenta de mediação entre o sujeito e o mundo. E por meio dessa linguagem que vão ser construídas os pensamentos, as interpretações, a cultura, e vai ser como a gente vai formar essa subjetividade de como nós vamos compreender esse mundo. Então ela vai vir como uma forma de organizar e se relacionar com este meio. E aí nós vamos compreender que Vygotsky, quando ele vem afirmar que o pensamento ele não existe de uma forma isolada da imagem. Eles acontecem simultaneamente, não há uma coisa ou outra. Eles são uma interligação entre dois componentes que vão se ajudar a se constituir simultaneamente. E é através disso que o sujeito ele vai vir se apropriar dos significados sociais e culturais, construindo-se como um sujeito em sociedade, como um sujeito que vem tanto não só atuar no meio, mas interagir com ele. Interessante, por exemplo, que quando eu estava vendo essa parte, eu fiz uma ligação com uma disciplina que a gente paga no curso de pedagogia, UFRN, que é a aprendizagem e desenvolvimento da linguagem. É justamente a aprendizagem que gera o desenvolvimento da linguagem. Essa sequência, esse encadeamento lógico, né? E aí vai ter essas funções que a linguagem realmente, como a Giovana trouxe lá na disciplina, não é abordada não só como comunicação, não só como expressão do pensamento, não só como interação, mas um misto de tudo isso, né? A linguagem é que vai fazer essa ponte para que a subjetividade emerja, né, em cada um de nós, e também para que a gente possa realizar a apropriação da cultura. A linguagem em si é uma apropriação cultural, né? Porque nós aprendemos ela justamente no meio no qual nós somos socializados, primeiramente, né, inicialmente com a nossa família, né, ou com as pessoas que são responsáveis pela nossa criação, e posteriormente, né, isso vai sendo refinado em outros contextos que a gente vai passando ao longo da vida, né, como por exemplo na educação formal, né, no processo de escolarização e também em outros espaços nos quais a gente trafega. A respeito da pergunta se nós, né, nos apropriamos do conceito da dupla mediação semiótica, né, a representação simbólica e do outro, né. Então, o que é o desenvolvimento na perspectiva de Vygotsky, né, Alexander Vygotsky? Muito interessante, porque ele é um dos poucos que realmente consegue nos apresentar ali a base, se não uma própria teoria do processo de hominização da espécie humana, né? A passagem do homem animal, do hominídeo, para o homem cultural, né? Aquele que transforma a natureza intencionalmente em um projeto prospectivo e, através disso, né, conseguir construir tudo que a gente vê hoje no mundo, né? Tanto as coisas positivas, como também as coisas negativas. E ele vai falar, né, que o desenvolvimento é a conversão das relações sociais em funções mentais. Que é justamente esse processo de que no meio em que nós trafegamos, as relações nas quais nós somos inseridos é que vão se internalizando em nós e fazendo com que nós nos tornemos humanos. Não é só o biológico, né? Ele também vai colocar, né, que o desenvolvimento ele não é linear, então, ele não segue uma sequência gradual como às vezes as pessoas pensam, né, que você realmente precisa ali seguir uma sequência lógica encadeada. Não, ele não é linear. Ele indica saltos qualitativos, né? A variabilidade dos processos e ritmos de desenvolvimento, porque nós não somos todos iguais, cada um de nós vive relações sociais diferentes uns dos outros, cada um
está no contexto único, embora na mesma época, né, mas ainda assim são relações bem diferentes, porque nós convivemos com pessoas diferentes. Agora, acerca dos PPS, né, os processos psicológicos superiores, né, que são capacidades humanas desenvolvidas historicamente e mediadas culturalmente, né, como a atenção voluntária, a memória lógica, a linguagem reflexiva e o pensamento abstrato. Né, são basicamente as funções que nos tornam aquilo que nós somos. Elas não surgem naturalmente, né, isso é uma parte muito importante para se citar, são construídas nas relações sociais, especialmente por meio da linguagem e da mediação do outro. Né, então, a gente vê como a questão da mediação e da linguagem é importante justamente para esse processo de humanização, para que o biológico se torne cultural, para que essas capacidades, que não são inerentes, emerjam no indivíduo. Como meu colega colocou, tanto neste ponto como no anterior, nós somos muito além das nossas funções biológicas. As funções biológicas, diferentes dos PPS, que são os processos psicológicos superiores, elas vão ser mediadas pela cultura e sendo interligadas, como dizemos anteriormente, pela linguagem, sendo a nossa ponte, seja a linguagem oral, escrita, visual, ou até mesmo as assistidas. E aí, isso vai fazer com que o sujeito se desenvolva essas capacidades ao interagir com o outro por meio dos nossos instrumentos simbólicos que a sociedade oferece. E o professor, quando ele entra em ação nesse quesito, na questão da educação, principalmente da educação especial, na perspectiva inclusiva a qual se propõe este curso em questão, ele vem a ter o papel de criar situações de aprendizagem em que a linguagem é usada para promover esse desenvolvimento. Então, essa mediação, não necessariamente que vem a ditar como esses processos vão acontecer, mas, na verdade, possibilitar oportunidades que eles se desenvolvam da maneira mais holística possível, vai ser ocupado pelo professor dentro desse processo de ensino-aprendizagem, da consolidação dos conceitos. E aí nós vamos compreender que, como o meu colega falou, nós temos uma capacidade de raciocinar muito absurda, mas que ela não se desenvolve sozinha. Nós temos o exemplo do menino lobo que se desenvolveu, né, dentro de um contexto rodeado da socialização de animais selvagens, ele não consegue desenvolver algumas habilidades como a linguagem reflexiva ou até mesmo a linguagem oral. Ele não consegue desenvolver um pensamento abstrato, é algo muito mais palpável. E isso nos mostra que o meio, ele vem a interferir significativamente e até mesmo determinar como esses processos vão se dar ao longo da nossa formação. E para que você consiga alcançar essas competências, o professor ele vai te nortear para que você consiga desenvolver habilidades necessárias para alcançar um objetivo. E é muito interessante esse exemplo do menino lobo, porque justamente ele traz à tona o aspecto de que existem certas disposições biológicas que, se elas não forem desenvolvidas, não forem culturalmente estimuladas, elas podem acabar se atrofiando de uma maneira que depois, mesmo que o indivíduo tenha a oportunidade de viver essas interações, talvez ele não consiga mais se desenvolver, né? Porque posteriormente, mesmo com a imersão no contexto social, já certas capacidades já não conseguiam mais avançar. Isso aí, para a gente pensar, por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, é um ponto muito importante, né? Porque até que ponto a gente pode estar sendo negado, né, a essas pessoas que parte desse aparato seja desenvolvido, né? E atrofiamentos, acho que não pode estar com a sociedade, né? Porque muitas vezes não se pode culpabilizar o professor também por tudo, né? Às vezes é uma questão até mesmo de conhecimento. A gente aqui no curso está tendo contato com muitos conceitos, com muitas ideias que vão estar nos fundamentando e nos embasando para que a gente consiga contornar esses problemas, né? Mas no contexto social geral, a visão que se tem muitas vezes das pessoas com deficiência é uma visão muito capacitista, né? De que qualquer coisa que as pessoas com deficiência conseguem fazer já é um grande avanço, mas aí a gente tem que entender, né, que os objetivos para as pessoas com deficiência, assim como para as pessoas que não têm deficiência de desenvolvimento, são os mesmos. Essas capacidades, esses processos psicológicos superiores que precisam ser desenvolvidos através da mediação da linguagem e pela inserção da cultura. Eu acredito que é uma discussão muito válida e foram conceitos que realmente nos fizeram crescer como profissionais. A respeito da pergunta se nós compreendemos o que são os conceitos espontâneos e científicos, né? Acredito que essa é uma questão, assim, em termos conceituais é bem simples de compreender, mas em termos práticos, vamos dizer assim, a passagem do conceito espontâneo para o conceito científico que acontece na escola, né, não, é o processo mais complicado de se fazer, de certa forma. Sim. Compreender, como dito anteriormente, que os conceitos espontâneos é o que as crianças já veem, porque compreendemos que as crianças elas não são uma folha em branco, já superamos essa premissa de que as crianças são uma folha em branco e vão entrar na escola e o professor vai inculcar nela o conhecimento. Isso é já invalidado. Nós compreendemos que as crianças elas chegam com a sua vivência, elas chegam com a sua história, elas chegam com conhecimentos que são os nossos conceitos espontâneos já adquiridos. E aqui no nosso exemplo, né, nós colocamos que a criança, ela sabe o que é a planta, porque isso já está inserido no cotidiano dela, seja na sua casa, nas ruas, na televisão, nas telas que as crianças têm acesso, nos livros, ela já consegue compreender. No entanto, quando a gente se aproxima do conceito científico, é aquilo que ela vai compreender a partir da escolarização formal por meio de uma mediação, abstração feita ali pelo professor. E aí nós vemos como exemplo, apesar dela entender a planta, nós vamos dentro da escolarização formal fazer com que ela venha a entender os processos que ocorrem nessa planta, como por exemplo, a fotossíntese. Então você
você vai estar ali aproximando, por meio da linguagem, um conceito que ela já conhece, algo que já é familiar, que ela já vem adquirido a partir das suas interações, das suas relações com algo novo, que é uma coisa que ainda não foi apresentada. E aí, por meio da linguagem, é feita essa aproximação, associação, e a partir disso consegue-se fazer a abstração do que está sendo proposto. E aí, nesse caso, o conteúdo propriamente dito. E vão ter infinitas maneiras de se fazer esse processo, principalmente no que se dá o quesito da educação especial na perspectiva inclusiva. A partir das práticas pedagógicas que serão utilizadas, o processo de assimilação entre o que vai acontecer, o do que já se sabe e o que se pretende conhecer, com a utilização dos recursos semióticos, é possível aproximar essa criança de maneira mais inclusiva a um determinado conteúdo ou um objetivo propriamente dito. Respeito, se nós conseguimos estabelecer as relações entre os conceitos e a realidade, né? Então, a gente discutindo acerca do papel da escola no desenvolvimento humano, né? A educação em si, como um processo que vai muito além até da própria escola, porque a primeira educação que nós temos é a educação informal, que é aquela que nós recebemos dos familiares, responsáveis e ali do nosso círculo de família próximo. Nós também vamos ter a educação informal, que acontece em outros contextos, como museus, em ambientes abertos. Nós vamos ter propriamente na educação escolar, que é a educação formal, né? E vamos compreender que tudo isso são meios para se apropriar e produzir cultura. Então, vamos ter a educação como um direito humano justamente porque é a educação socializando a cultura e permitindo a apropriação e a produção dela que vai fazer essa construção tanto das capacidades superiores, como também o próprio processo, né, da passagem da ordem do natural para o cultural, que é o que vai possibilitar o desenvolvimento das diversas potencialidades que a gente tem, tanto as que nós vamos desenvolvendo através desse processo, como aquelas que nós vamos posteriormente conseguindo. E aí, pensando na questão das pessoas com deficiência, a gente viu o quanto isso é importante. Não apenas a educação escolar, que já enfrenta diversos problemas, como nós bem sabemos, né? Inclusive é uma das razões pelas quais existe essa formação, mas também as outras formas de educação. Então, a gente percebe que precisa de um trabalho integralizado. A escola tem que fazer a sua parte, que está tentando fazer, mas ainda engatinhando, mas também tem a parte ali da educação familiar, que também tem que se ater para evitar processos de capacitismo, e nós também temos que considerar a própria sociedade em si, né? Porque, entre aspas, vai ser a sociedade, né, que é esse meio, que vai poder ou potencializar esse desenvolvimento ou colocar mais barreiras. Então, a gente vai ter a importância, né, de uma ação pedagógica intencional, planejada, prospectiva e contextualizada. Então, o professor que vai trabalhar, né, nós que vamos trabalhar com essas crianças com deficiência, a gente precisa ter isso em mente, né, que o trabalho pedagógico intencional ele é importante para isso, que é preciso haver um planejamento e também ali quais são as intenções finais sobre aquela criança. Então, a gente retoma para o início da apresentação, né, todas aquelas capacidades que a gente tem que desenvolver, que são construídas justamente no processo de interação com a linguagem e com a cultura. E aí nós vamos ter as leis gerais de desenvolvimento, né, que já foi citadas, mas eu acredito que seja importante retomar, que são as mesmas para os estudantes com ou sem deficiência. Aquelas capacidades são necessárias para todos nós. Então, a condição da deficiência ela não é impeditiva da ação pedagógica, mas, em muitos casos, ela torna-se um receio para os educadores. E aí eu vou comentar sobre minha vivência no estágio na rede municipal, que, na verdade, são dois casos. O primeiro caso foi o seguinte: eu fui na educação infantil, na turma de nível 1. São crianças que geralmente ainda estão se apropriando da linguagem, então tem algumas que já balbuciam, tem outras que já conseguem falar plenamente, e a gente percebe que isso vem muito do contexto familiar. Então, em famílias ali em que a criança é muito estimulada, os pais conversam muito com elas, os responsáveis, então elas desenvolvem a linguagem com muito mais facilidade, porque elas estão se apropriando daquelas relações sociais que eles estão vivendo. Já tem outras que estão menos desenvolvidas justamente por causa disso, porque são crianças que são mais deixadas, por exemplo, em telas, são crianças que estão ali, mas se interagem muito pouco com elas, ou elas não possuem muitas possibilidades de interagir com outras pessoas ou crianças. E aí a gente faz nesse trabalho, eu e a professora, na condição de estagiário, nós temos uma garotinha que ela ainda não falava o nome dela, mas ela participava da roda de conversa, e ali a gente faz aquele processo todo durante o ano. Chegamos pós as férias e ela já respondia o nome dela durante a roda, já cantava junto, já brincava com os colegas. E qual foi a grande surpresa? Um ano depois, na mesma escola, a mãe da criança, no outro ano, chega com um laudo. Foi uma coisa assim que foi repentina, uma coisa repentina. Não havia sequer suspeita, sabe? Foi um laudo que foi para o espectro do transtorno autista nível 2, mediano. E nós vimos que essa criança foi para outra turma, nós vimos ela regredir. Foi como se a partir do momento em que ela recebesse aquele laudo, era como se a ação pedagógica não tivesse mais efeito sobre ela. Nós vimos, por exemplo, práticas a respeito dela, que era como se ela não fosse mais tão inserida. Então, às vezes, isso mesmo é um problema. É como se o capacitismo fosse além do preconceito de que ela não pode aprender. É como se o professor considerasse, momentaneamente, que tudo aquilo que ele estudou para botar em prática ali não funcionasse para aquela criança. Mas aí, justamente, numa formação como essa, a gente vai perceber que não é assim. Né? Que se todos se desenvolvem da mesma forma, mas o que muda, por exemplo, é a estimulação, o que foi muito importante para ela naquele momento que ela se desenvolveu foi justamente ela não ser tratada como se ela não pudesse se desenvolver. E ela sendo inserida ali naquele processo. Obviamente que, posteriormente, agora ela vai precisar de um trabalho de acompanhamento muito maior por causa da regressão que aconteceu. Né?
E acredito que o outro exemplo, por exemplo, era de uma criança que já tinha laudo e que ficava na nossa sala, ela também ela é inserida, mas a gente tentava fazer um trabalho diferencial com ela, e a gente também viu ela começando a se desenvolver. Mas aí no mesmo ritmo, quando essa criança passou para outra sala, ela também regrediu. Então a gente tem que também tratar sempre o conhecimento do desenvolvimento não ser linear. E de às vezes haver algumas regressões, mas isso não é fator para impedir a ação do professor, nem do planejamento, tá sempre ali porque tudo que se faz tem algum efeito. Toda mediação cultural que acontece tem algum efeito. E aí, muito bem posto, a gente vem puxar, né, porque o professor, ele é uma figura-chave dessa mediação. Quando nós vamos ter uma intervenção planejada, sensível às diferenças e baseada na mediação por meio da linguagem, como dizemos, seja oral, escrita, visual ou pelas tecnologias assistivas, que tem por objetivo potencializar o que aquela criança já tem a capacidade de aprender. E o professor, ele vem ajudar nesse avanço daquilo que a criança já sabe, com aquilo que ela não sabe, mas que com esse apoio ela vai alcançar, que seria dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. E a escola inclusiva, né, ela só se concretiza quando há mediação desses significados, respeitando as singularidades e a aprendizagem para todos, como meu colega colocou. Quando uma criança chega dentro da escola já laudada, ela vai ser assistida por meio dos recursos ali dispostos e da formação que é dada a esses docentes, mas ela não tem que ser vista com as suas diferenças algo limitante. As suas diferenças não vão ser excluídas. As suas diferenças vão ser reconhecidas, vão ser assistidas e vão ser vistas como a sua singularidade e especificidades para atentar o olhar do professor às suas necessidades, e não como limitações ou condicionar ela mais do que a sociedade que, infelizmente, adoece com capacitismo, já condiciona. E aí o professor ele precisa estar atento para contribuir com a escola para promover uma educação inclusiva e não uma educação que venha a levar a criança a um processo falho, até mesmo venha a desfazer processos que já estão ali se consolidando. Nossas conclusões, né? A linguagem ela é um fio condutor da aprendizagem escolar. É por meio dela que o sujeito internaliza a cultura, constrói sua identidade, desenvolve conceitos e funções mentais superiores, se reconhece como parte de um grupo e transforma sua realidade. Portanto, o professor, como mediador, deve valorizar o uso da linguagem em todas as suas formas para promover o desenvolvimento de uma perspectiva inclusiva e crítica. Que é justamente tudo o que foi possível depender desse módulo, e pelo qual acredito que tanto eu quanto a somos muito gratos, principalmente por transpor a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky para o contexto da educação especial na perspectiva inclusiva, porque como a gente vê ele muito atrelado a uma maneira geral, às vezes fica difícil de enxergar a teoria nessas intersecções, por exemplo, da educação especial. E esses conceitos acerca do desenvolvimento humano ser igual para todos é justamente um norte muito grande para a ação e para a prática pedagógica. Né? Então agora nós sabemos o caminho, ou ao menos o início da estrada para percorrer. Nós vamos ter as referências bibliográficas. E obrigada pela atenção.